A paz do Senhor Jesus, que bom que você chegou aqui e vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração a Deus nesse dia. Eu quero te convidar a acompanhar a mensagem até o final, porque de alguma forma Deus falará contigo. A palavra de Deus não volta vazia. E Deus, quando fala conosco, Ele fala no individual, é com cada um. Então eu te convido a cultuar a Deus nesse momento junto conosco. Nós somos a primeira igreja batista em Duque de Caxias e estamos numa série de mensagens, nesse momento de escola bíblica, a respeito da adversidade. E nesse momento o tema é: quando a adversidade é injustiça. De cara o tema já passa a ideia de que a adversidade vem. E quando a adversidade é a injustiça? Então vamos entender primeiro o que é adversidade. A adversidade é um revés, um contratempo, alguma coisa que você não gostaria que estivesse acontecendo, algo que você não deseja viver. Ninguém acorda pela manhã e diz: hoje eu quero viver uma adversidade. Adversidade é algo não planejado, não esperado. Ninguém em sanidade mental deseja outra coisa que não seja paz, alegria, saúde, que tudo vai bem. Porém, a adversidade vem. A adversidade vem. Talvez porque muitas das vezes as pessoas não tenham compreensão de que no mundo teríamos aflições. Jesus assim disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe? Ele não prometeu não haver adversidade na nossa vida. Adversidades são naturais desse tempo, do tempo que estamos passando nessa terra. Há adversidades que são literalmente por conta de estarmos nesse lugar chamado terra. Obedecem o curso natural das coisas. Os seres humanos, sendo cristãos ou não, passarão por elas. Estão presas a leis naturais que regem o funcionamento do cosmos. Mas há também aquelas adversidades que não são consequência das leis naturais. São consequências daquilo que chamamos da lei da semeadura. Você já deve ter ouvido falar desse versículo, Gálatas 6:7, tudo que o ser humano semear, certamente ceifará. E é interessante pensarmos nisso, porque quando pensamos que a adversidade vem e ela virá, seja para o cristão ou não cristão, aquele que vive neste planeta, neste mundo, nesse tempo presente, passará por adversidade. Mas é preciso também entendermos que muitas das vezes a adversidade acontece por consequência dos nossos atos e decisões. E como nós temos um senso de justiça que procede do próprio Criador, um atributo moral que Ele passou para nós, nos comunicou, muitas das vezes nós entendemos quando a adversidade é consequência daquilo que fazemos, da escolha que tomamos. Entretanto, escute isso, ouça isso. Entretanto, algumas adversidades não são consequências nem das leis naturais e nem das escolhas que nós fazemos. Algumas adversidades são fruto de escolhas injustas que muitas das vezes outros fazem conosco. Então, quando a adversidade é injustiça, e é isso que precisamos pensar nessa manhã, porque se a adversidade é um revés, e se agora essa adversidade está acontecendo comigo de forma injusta, como devemos proceder? Nós temos esse senso de justiça. Veja, quando Noé recebeu a ordem de avisar o povo que haveria o dilúvio, ele avisou a todos aqueles homens para que se arrependessem, e eles escolheram não se arrepender, e por conta disso a adversidade veio, o dilúvio veio, e consumiu e matou a todos os que não estavam na arca. Aí nós podemos enquadrar isso como resultado daquilo que plantamos e colhemos. Porém, algumas vezes, algumas ocasiões, que a adversidade vem sem que nós façamos nada.
E nesta manhã, nós iremos pensar então um exemplo precioso que ficou registrado na Bíblia para nós a respeito da diversidade que é injustiça. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis a partir do capítulo 37. E nós vamos percorrer alguns versículos, alguns episódios do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis. Uma das mais ricas narrativas da Bíblia está posta nesse trecho da palavra de Deus. Trata-se da história de José, aquele que ficou conhecido posteriormente como José do Egito. Talvez seja um dos melhores exemplos para ilustrar a temática dessa manhã, uma diversidade que é injustiça. Deus tem suas maneiras, meu querido. Vamos começar então. Você lendo o capítulo 37, você vai perceber que José era um filho amado. Ele era o 11º filho de Jacó, portanto não era o primogênito, mas ele era o primogênito da mulher que ele amava, de Raquel. A mulher pela qual Jacó lutou 14 anos para tê-la, tendo sido enganado pelo seu sogro, e por conta disso, por conta dos costumes daquela época, ele se casou com outras 3 mulheres, mas só tem o direito sobre Raquel depois de 14 anos. E Jacó nunca escondeu o seu amor por Raquel, a sua preferência por Raquel, e quando ele se refere a José, ele se refere como o filho que ele mais amava. E ele não era o primogênito. E é interessante que a Bíblia, ela mostra que nos patriarcas, eles tiveram alguma dificuldade com essa questão de primogênito. Veja, o primogênito de Abraão era Ismael, mas Deus quis que Isaac fosse aquele que daria sequência à promessa que Deus tinha feito a Abraão. O filho primogênito de Isaac era Esaú, mas Deus permitiu que Jacó recebesse então a consequência das promessas que Deus tinha feito a Abraão. E agora, mais uma vez, o primogênito de Jacó é Rubens, mas o filho em que Jacó olhava e via com amor era José. Eles tinham uma certa dificuldade com essa questão de primogênito, não é verdade? Talvez, querido, porque Deus não se importa com a tua posição na sociedade. Deus se importa com a posição que Ele ocupa no teu coração. Seja você primogênito ou não, Deus não vê como o homem vê, Deus vê como o coração do homem está. Jacó não amenizava essa situação com seus filhos, ele deixava claro que José era o preferido dele, a ponto que o texto fala no versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, Jacó amava mais José do que qualquer outro filho. E é evidente que isso não ia terminar bem. Isso não ia terminar bem. Os outros filhos estão vendo aquela preferência do pai, tolerando aquela situação porque está partindo do pai, de Jacó, para com José. O ódio estava mais ou menos no nível 1. Eles estavam começando a construir um ódio a respeito de José, porque Jacó demonstrava amar mais o seu filho José do que os outros filhos. Mas se você continuar lendo o texto do capítulo 37, você vai perceber que José, além desta condição, além de tudo isso, ele era um informante. Ele tinha a missão de ser o que o povo chama de X9. Ele entregava os atos dos seus irmãos a seu pai. E agora então, os irmãos começam a entrar no nível 2 de ódio, porque já não se bastava o pai mostrar claramente que preferia José, agora o próprio José se faz ao trabalho de ficar denunciando seus irmãos a seu pai. Você consegue imaginar essa cena? Uma família com vários filhos e um pai fazendo questão de mostrar que amava mais um do que o outro, e os outros filhos olhando aquela situação, e agora, para piorar,
esse que era amado faz o favor de apontar os erros dos seus irmãos. Está no nível 2 de ódio. Mas lá no versículo 5 do capítulo 37 vai dizer que eles passaram a odiá-lo ainda mais, porque José agora vai fazer algo que vai mudar para sempre a sua vida. Os irmãos vão entrar no nível 3 de ódio. José vai chegar diante dos seus irmãos e de seu pai e dizer o sonho que ele tinha recebido de Deus. Ele recebe em sonhos algo que Deus fala a respeito dele. 2 sonhos. E ele conta os 2 sonhos aos seus irmãos, e basicamente o sonho era o seguinte: vocês irão se prostrar diante de mim. Ora, o filho mais amado do seu pai, o filho que denunciava os seus irmãos, agora, além de tudo, chega para os seus irmãos e diz: olha, vocês estão aqui, Deus falou comigo em sonho, que vocês se inclinarão a mim. A Bíblia destaca no versículo 5 que eles passaram a odiá-lo ainda mais. Meu querido, preste atenção numa lição importante para a nossa vida nessa manhã. Nem tudo que Deus fala conosco é tempo imediato de ser revelado para alguém. Você precisa perguntar a Deus se Ele quer que você fale o que Ele falou contigo para as outras pessoas, porque elas podem não estar preparadas para receber o que Deus falou contigo. E ao invés de abençoar alguém, você se tornar alguém arrogante, prepotente, e construir uma injustiça que se virá contra você mesmo. Há coisas que Deus fala contigo, e é entre você e Deus. Deus não tinha dito para José: chegue agora diante dos seus irmãos e de seu pai e diga: olha, vocês irão se inclinar diante de mim. Deus apenas disse para José, e ele, na sua empolgação, sem prestar atenção no ambiente que ele estava, ninguém queria ouvir aquilo. Ele era amado do seu pai mais do que os outros irmãos, e o pai não fazia disfarce. Ele denunciava os seus irmãos, e agora ele ainda chega para aqueles homens e diz: olha, vocês todos vão se inclinar diante de mim. Nenhum de nós ouviria isso com agrado. Isso é evidente que isso não terminaria bem, meu querido. Há muitos cristãos que agem da forma que José agiu. Deus fala com eles, e eles falam com as pessoas algo que Deus não mandou falar naquele tempo. Talvez se José tivesse contado aquela história, aquele sonho, de uma outra forma, talvez se ele tivesse chegado perante seus irmãos e Jacó e dissesse: olha, Deus vai me colocar numa posição para abençoar vocês, para ser bênção na vida de vocês. Mas não, aquilo soou muito mal, muito mal. Há promessas de Deus que são papo teu e de Deus. Ainda que os irmãos pudessem ter percebido José como um jovem arrogante, que estava se sentindo o cara, nada disso justificará a atrocidade que eles cometeram com ele. Se você continuar lendo o capítulo 37, vai começar a saga de uma história em detalhes registrada na Bíblia. Eles pegam José e jogam ele num poço. No momento que José tinha ido ver como eles estavam, e José chegando no lugar que eles deveriam estar, eles não estavam. José vai ao encontro desses irmãos em outro lugar, e chegando naquele lugar, aqueles homens movidos de ódio, decidem matar José. Decidem matá-lo. Mas um dos irmãos, chamado Rubens, demove eles dessa intenção. Então eles agora colocam ele apenas num poço, e ensanguentaram a túnica que Jacó tinha feito para ele, mas começam a tramar um plano.
E acabaram de alguma forma, então, por conta de Rubens, mudando do intento, e decidiram então apenas enganar seu pai, falar para Jacó que José tinha sido morto. E vendo alguns homens passando, se você pode ler isso com calma no capítulo 37, no decorrer do texto, passando alguns mercadores pelo caminho, eles negociam José com aqueles mercadores. Deus tem suas maneiras, o sonho de José vai começar a acontecer a partir de uma injustiça. Eles vendem José como se fosse uma coisa, e ele é levado cativo ao Egito, e lá no Egito, ele vai parar na casa de Potifar, que era um oficial do faraó, daquele que era o mais poderoso no seu tempo. O plano de Deus na vida de José vai acontecer. Nada disso foi capaz de tirar do coração de José a certeza do que ele tinha ouvido da parte de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas eu quero destacar com você, antes de prosseguir, abrindo um parênteses nessa mensagem, sobre esse personagem chamado Rubens. Porque veja, os irmãos queriam matar José, mas o texto diz que, Gênesis 37, do versículo 21 ao 22, mostra que Rubens não concordou com isso, e tentou demover os irmãos daquela ideia, e como o primogênito de fato, convenceu seus irmãos que não era bom matar José. Um senso de justiça se apoderou de Rubens, diferente dos seus irmãos que queriam tirar a vida dele. E aí talvez você nessa manhã possa pensar uma maneira de defender Rubens, então, e dizer: olha, mas ele tentou, ele viu a injustiça e ele tentou de alguma maneira proteger José. Mas ao invés de tirar José daquela condição, ele simplesmente concordou que matar não era necessário, mas autorizou colocar ele num poço. Concordou em deixar José privado da sua liberdade. Rubens não queria matar. Rubens talvez não quisesse nem vender seu irmão, mas concordou dele ficar no poço. Ele não denunciou o erro dos seus irmãos. Você consegue entender como há cristãos agindo como Rubens? Eles não querem a morte de alguém, não querem vender alguém, mas concordam em privar a liberdade de alguém. São omissos, porque a multidão caminha no sentido contrário. E Rubens se distrai, e quando ele volta, os irmãos já tinham vendido José, porque o mundo não negocia conosco. Rubens achou que apenas colocar José no poço não estaria errado. E agora, diante daquela injustiça feita, ele passa a compactuar com o plano perverso de enganar seu pai Jacó. Olha, querido, tão sujo quanto os irmãos que venderam José, Rubens também foi. Porque diante de Deus, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não há como olhar as injustiças desse mundo e dizer que não concorda e nada fazer. Rubens poderia ter entrado para a história como aquele que fez justiça, mas ele entrou para a história como aquele que participou da injustiça, da adversidade que era injustiça cometida contra seu irmão. Fechando parênteses e voltando à história de José, José agora está na casa de Potifar, um oficial do Egito, um ambiente diferente, costumes diferentes, como escravo, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Deus tem suas maneiras. Injustiçado pelos seus irmãos, José jogado no poço, dado como morto para seu pai, vendido como uma coisa,
tornou-se escravo na terra do Egito. Mas Deus vai fazer com que aquele escravo entre para a história, porque Deus colocou José exatamente na casa do oficial do rei. Ele poderia ter permitido José parar em qualquer lugar, mas Deus estava naquilo. Deus estava naquela adversidade, porque Deus tem suas maneiras, e o que ele falou com José era verdade, mas José talvez não está entendendo como, porque afinal de contas, os seus irmãos se prostrariam diante dele, e ele agora está em uma terra desconhecida, e sem liberdade. Gênesis capítulo 39, versículo 3 vai dizer: Deus estava com José. Deus está contigo, meu irmão. Mesmo diante das adversidades, mesmo que pareça que não acontecerá o que Ele te prometeu, Deus está contigo. A Bíblia diz que Deus estava com José, e a Bíblia diz que ele prosperava, mesmo sendo um escravo. Ele fez a diferença na casa de Potifar, de tal maneira que Potifar olha para a vida de José e percebe a ação de Deus na vida dele. Será que as pessoas conseguem ver o agir de Deus na sua vida no meio da adversidade? Ou será que você já se amoldou à adversidade e já se tornou o porta-voz da adversidade? Deus tem suas maneiras de agir. Resta saber se você quer agir na confiança e na dependência dEle. José estava numa situação de adversidade, e é evidente que ele não estava feliz, é evidente que ele queria sair daquela situação, mas ele estava confiando em Deus, e a Bíblia diz que Deus era com José. Uma das poucas passagens na Bíblia em que há uma citação tão clara. Deus estava com José no meio da adversidade, no meio daquela injustiça. Isso é tremendo, porque a Bíblia mostra que Potifar, o ímpio, aquele que não temia Deus, olhava para a vida de José e via a ação de Deus. Tudo que José tocava prosperava. O salmista vai dizer, capítulo 23, no Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. José sabia que estava longe do seu pai que o amava, longe do seu lar, mas não estava longe de Deus. Deus estava com ele. Quando parecia então agora que tudo ia mudar, ele começa a prosperar na casa de Potifar. Ele agora é olhado na casa de Potifar não como um escravo, mas como alguém de confiança. Quando tudo parecia que ia mudar, a adversidade parecia que estava indo embora, eis que uma nova adversidade vai surgir na vida de José. Se a primeira adversidade que fez chegar naquele lugar, se a consequência dele estar naquele lugar foi o ódio dos seus irmãos, e talvez ele tenha participado disso, porque ele construiu junto com seu pai um ambiente de ódio dos seus irmãos, e que fez com que ele chegasse naquele lugar. Agora, ele estando na escravidão, ele prosperando na casa de Potifar, mudando a história, eis que vai surgir uma adversidade, literalmente uma injustiça. A mulher de Potifar olha para José e o deseja. E diferente de todos os homens talvez que ela conhecesse, José não reagiu perante aquela mulher como todos os homens agiam. Ela desejou José, mas José não a desejou, porque José tinha o temor de Deus. José não estava dizendo que ela não era desejável, ele estava dizendo que ela não era dele, ela pertencia ao seu senhor, ela era esposa de Potifar. Mas aquela reação causou indignação àquela mulher, e ela então agora vai cometer uma verdadeira injustiça, trama um plano, e José envolvido nesse plano perverso.
o que hoje seria dito como assédio sexual, ou até tentativa de estupro. É esta cena que Potifar e os homens olham quando chegam na casa de Potifar. Eles veem um homem sem a sua roupa e uma mulher deitada em sua cama. Se colocar no lugar de Potifar, Potifar olha aquela cena, vê a sua mulher declarando que aquele homem que ele colocou de confiança estava tentando possuir a sua mulher. Potifar não tinha nada, outra coisa a fazer do que mandar José para fora. Só que o detalhe, que José foi para a cadeia, para o calabouço. No calabouço, na prisão do Egito. Se na primeira vez que ele chegou lá no Egito, podemos até dizer que ele plantou isso, agora, ele não fez absolutamente nada. Ele foi correto. E essa diversidade chegou agora em José, e talvez ele estivesse pensando nos sonhos de Deus, que os seus irmãos se curvariam diante dele. Os irmãos estão longe, e agora, para piorar, ele está dentro de uma cadeia, num lugar que não era a sua casa, num país que não era o seu, lembrando dos sonhos de Deus que tinha para a vida dele. Mas José não duvidou da promessa de Deus, e a Bíblia é clara em dizer que Deus estava com José, meu querido. Por mais adversidade que tenha, por maior injustiça que sobrevenha sobre nós, Deus está conosco. E nessa trama perversa, ele agora entra na cadeia como um perverso homem que queria desejar a mulher, que quis tomar a mulher daquele que lhe tratava com respeito e dignidade, ainda que como um escravo. Agora não é mais um poço, agora é uma prisão, e sem perspectiva alguma de sair. A condenação de José naquele momento era para ficar para sempre naquela prisão. E agora, José? Talvez o inimigo tenha soprado no ouvido de José: cadê teu Deus, José? Cadê o teu Deus? Que permitiu você viver isso a partir dos seus 17 anos. Você que não fez nada aí, cadê teu Deus? Tem gente que, se vivesse esse momento que José viveu, já tinha feito o mínimo de esquecer de Deus e começar a blasfemar contra Deus. Mas nada pode mudar o plano de Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E mais uma vez o agir de Deus vai acontecer na vida de José. Gênesis capítulo 39, versículo 21. Abra sua Bíblia. O texto diz que José caiu nas graças do carcereiro. Aonde José estava, o brilho de Deus no seu olhar, nas suas palavras, contagiava o ambiente que ele estava. Mesmo na prisão, os homens viam luz. E agora José, de repente, de preso, se torna o gestor da cadeia. Ele passa a administrar o cárcere. Aquela injustiça, esta adversidade começa novamente a ser o palco do agir de Deus. De certo que foram 2 anos que José lhe passou, mas 2 anos sendo tratado como se fosse o próprio homem que cuidava da cadeia. Deus estava com José. E no versículo 12 do capítulo 40 de Gênesis, mostra que José então interpreta 2 sonhos. Ou melhor, primeiro ele interpreta um sonho de 2 homens, 2 presos. E um desses, que era o copeiro, ao ter o seu sonho interpretado, ele recebe a notícia que ele voltaria para o palácio real. E José pede a ele: olha, quando você então agora chegar na presença do faraó, e ele te reintegrar ao sistema de trabalho do palácio, lembra de mim, lembra que eu interpretei esse sonho para você, lembra que eu abençoei a tua vida. E o copeiro disse: beleza, José, obrigado, estamos juntos, muito obrigado pelo teu apoio, pela tua força, pela bênção,
Mas o copeiro, a Bíblia diz que se esqueceu completamente de José. Quantas vezes na nossa vida nós abençoamos alguém, inclusive estando em adversidade, e esse alguém abençoado esquece da gente. Ele esqueceu de José, e José continuou preso. Mas agora o copeiro liberto vai ter que se deparar com uma nova situação muito complexa. Faraó tem um sonho e convoca todos do palácio à sua presença, inclusive o copeiro. E ninguém consegue interpretar aquele sonho de Faraó, e começam todos a ficar tensos com aquilo, porque Faraó queria a resposta. E aí o copeiro lembrou de José, e falou para Faraó: olha, Faraó, quando eu estive preso, há um homem lá que interpretou o sonho, aqui estou, conforme ele falou. E Faraó então manda chamar José. E José, mesmo estando diante do seu algoz, entende que Deus tinha um propósito naquele momento na vida dele. E ele, ao invés de proferir vingança, ele não se vinga, ele faz exatamente o que interpretou o sonho do Faraó. E aquele que tinha sido jogado no poço, aquele que tinha sido injustamente acusado de assédio sexual, aquele que agora estava preso, está diante do Faraó, e Deus que estava com ele, faz ele cair nas graças do Faraó. A adversidade começa a mudar para a bênção. José, que não mudou em nenhum momento a sua confiança em Deus, porque Deus tem suas maneiras. E José aproveitou a oportunidade, revelou o sonho. E agora aquele que foi jogado no poço, vendido como coisa, dado como morto ao seu pai, escravo no Egito, difamado como tentativa de estupro, preso, se torna agora o vice-governador da maior nação naquele momento, do poderio maior de toda a terra naquele tempo, que era o Egito. O rejeitado, sequestrado, escravizado, difamado, aprisionado, vivendo a adversidade que foi uma injustiça. Tudo iniciado com uma atitude tola dos seus irmãos, agora ele é colocado em honra e em glória no tempo de Deus. Aqueles que privaram ele de viver o seu amor com seu pai, não tinham ideia do que Deus, o verdadeiro pai, tinha planejado para a vida de José. Mas José ainda vai nos ensinar algo tremendo, porque ele tinha todas as razões, segundo o padrão de justiça deste mundo, de agora, com todo o poder que ele tinha, de ter virado o jogo, de agora se vingar, um por um, a começar dos seus irmãos Simeão e Levi, que tinham desejado matá-lo, e a todos os outros que foram coniventes, inclusive Rubens, que tinha autoridade e condição de impedir aquilo, mas foi omisso. Ele poderia se vingar agora da mulher de Potifar, afinal ele era agora o vice-governador, poderia inclusive se vingar de Potifar, porque não confiou nele. Poderia chamar o copeiro agora e perguntar: por que me deixaste na prisão tanto tempo? Mas José não vai fazer isso. José não vai cantar aquela canção: me viu passando pela prova e não me ajudou, agora você vai me ver na bênção e vai se arrepender. Não, ele não fez isso não. José fez exatamente o que nós cristãos temos que fazer: retribuir o ódio com amor, transformar a adversidade em bênção para mim e para aquele que me fez mal. Esta é a mensagem da cruz. Deus é o mesmo, e já nesse tempo, ele usando José para nos mostrar que a vingança é dele, não é nossa, e que ele tem controle sobre todas as coisas. José não vai se vingar, ele aprendeu que a vingança é do Senhor. A Bíblia diz que Deus estava com José, e se Deus habita no coração de José, José jamais ia transformar a sua realidade agora em bênção, em motivo para ser mal para alguém. Gênesis capítulo 50, 20, mostra que Deus ele entendeu que Deus tinha suas maneiras.
E ele vai ser agente de bênção na vida de todos que lhe fizeram mal. O Egito prospera, como nunca na história tinha prosperado, mesmo diante de uma fome que assolou o mundo naquele tempo. A sua influência, como agora vice-governador do Egito, vai fazer com que os seus irmãos, a sua família, possam de fato cumprir a promessa de que a sua semente, Abraão, será multiplicada de forma que você não vai conseguir contar. Foi a provisão de Deus, porque agora ele lá no Egito, ele tem poder e influência para trazer os seus irmãos para habitar na terra que tinha alimento. A cena que ele narrou nos seus sonhos aos 17 anos, e conversamos já aqui nesse momento, dizendo que talvez se ele tivesse contado de outra maneira, mas o que ele contou era verdade, e aquela cena vai se cumprir. Capítulo 50 de Gênesis só confirma. Aqueles homens, eles de fato, durante toda a trajetória, do momento que eles chegam no Egito, eles obrigatoriamente se curvam diante de José. Mas José não os humilha, ele os abençoa. Há muitas lições que poderíamos tirar da vida de José. São do capítulo 37 a 50, com exceção do 38, há muito ensinamento, mas o tempo não nos permite. Então, vamos destacar apenas aquilo que podemos aprender. E é isso que nós estamos fazendo aqui de uma maneira bem simplória. Independente de serem consequências de equívocos que cometemos, ou de questões de adversidades decorrentes das leis naturais que regem o mundo, ou sejam elas injustiças como as que fizeram com José, não importa, Deus tem suas maneiras, e Ele tem o controle sobre todas as coisas, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que no meio desse processo, você seja envolvido em uma adversidade que possa até parecer para você que Deus esqueceu de você. A única sentença que realmente importa nesse momento é que Ele está conosco, e que o nosso Deus, que é justo, santo, Ele também é amor, e Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Se José viveu aquilo, talvez Deus estava ensinando ele a ser uma pessoa melhor, ensinando que através da vida dele, Deus poderia transformar a adversidade em bênção, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a adversidade vier, seja ela na tua mente justa ou injusta, não esqueça que Deus tem o controle de tudo. José, que era o bisneto de Abraão, o 10º filho de Jacó, mas o primogênito da mulher que ele amava, o personagem central dos capítulos 37 ao 50, ele recebeu no Egito o nome de Salvador do mundo, que significa Zafenat Paneia. Mais uma analogia tremenda da vida de José com a vida de Cristo. Através da injustiça que fizeram com ele, ele libertou todo um povo. Assim também fizeram com Jesus. O prenderam, o mataram, e ele transformou aquela adversidade em vida, em bênção. A injustiça em justiça, e fez isso por amor. Receba essa palavra nessa manhã, e lembre-se, independente do tempo que estamos vivendo, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. A paz.